boa tarde. Tudo cada vez melhor? Diz uma coisa, você está entusiasmado? Você acredita que o entusiasmo é algo importante para quem quer alcançar o triunfo na vida? Então, fica aqui até o final, porque hoje a gente está dando continuidade aqui ao nosso curso de leitura da Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill há mais de quase 100 anos atrás. E ele traz muito conteúdo para que a gente possa aprender e ter essa ciência da importância do entusiasmo para tudo que a gente quer concretizar em nossa vida. E ele diz o seguinte: o entusiasmo é um estado de espírito que nos inspira e nos incita à ação, né? Para cumprir um determinado objetivo. Mas ainda o entusiasmo também é contagiante e ele afeta todas as pessoas, né, que estão à nossa volta. Então ele também atua e afeta de maneira vital para que a gente consiga realmente conquistar o que a gente deseja. Ele fala o seguinte também: os grandes condutores de homens são e sabem despertar entusiasmo nos seus seguidores. Então ponha o leitor entusiasmo no seu trabalho e já não achará difícil ou monótono, né? E eu sempre percebo em relação a essa questão do entusiasmo, né, emanada pela voz de alguns clientes que atuam com o meu irmão, né, Gabriel, que deve estar assistindo aí. E quando a gente fala com esses clientes, é perceptível pela voz, aquele cliente que em geral ele faz mais pedidos, ele prospera mais, ele tem uma voz diferente, né? Ele acaba prosperando continuamente. E aí isso, claro, não pode ser algo forçado, né? Mas a gente pode sim, ele vai ensinar aqui como a gente estimular o entusiasmo através da autossugestão, através da nossa iniciativa própria, até que se torne um hábito e se torne então algo natural. Napoleão Hill continua dizendo que o entusiasmo dá tanta energia ao corpo inteiro que em certos casos a gente pode até dispensar algumas horas de sono, né? E eu já citei aqui outra vez o exemplo do próprio Leonardo da Vinci, né? Que foi alguém que muitas vezes era percebido ali trabalhando há dias sem se preocupar nem com comida nem com horas de sono. E além disso, ele nos dá então força para realizar uma quantidade de trabalho 2 vezes maior do que a que se faz habitualmente em determinado período, porque sem que a gente consiga ali naquele momento sentir qualquer sinal de fadiga. Por quê? Porque ali a gente está com toda a nossa intensidade, né? A gente abre uma janela no tempo e a gente não está mais trabalhando ali com o tempo, a gente está trabalhando com intensidade, movidos pelo entusiasmo. Napoleão Hill também fala nesse capítulo, um exemplo dele mesmo, onde ele passou uma noite trabalhando lá, escrevendo, e quando ele viu, ele confundiu a lua com o sol. Quando ele viu, já estava amanhecendo, e ele continuou trabalhando no dia seguinte sem sentir, né, menor sinal de fadiga, e ele atribuiu esse fato ao entusiasmo. Você já sentiu alguma vez isso na vida? Né, esse momento de você estar trabalhando, né, nem se preocupar, assim como a criança, né, quando ela está brincando, ela nem se preocupa muitas vezes com comida, né, nem quer dormir, tão entusiasmada, energizada que ela está. E Napoleão Hill vai falar sobre o entusiasmo como força vital. Então o entusiasmo não é apenas uma força de expressão, ela é também uma força vital, que nós podemos dominar e empregar para o nosso proveito. Então, algumas pessoas, elas são dotadas de entusiasmo natural, ao passo que outras precisam adquiri-lo. E como então a gente faz para desenvolver o entusiasmo? Primeiro, é claro, né, se a gente estiver fazendo um trabalho que mais nos agrade. Se não for possível fazer isso no momento, né, adotar isso então como nosso objetivo principal na vida e imaginando-nos no futuro ocupando desse trabalho que mais nos agrada. E aonde a gente estiver nesse momento, né, colocar também todo o nosso empenho, todo o nosso entusiasmo, todo o nosso amor, toda a nossa alma, né, que é justamente esse entusiasmo, para que aí a gente possa também, naquele trabalho que de repente não é o que mais nos agrada, a gente já está também cumprindo o nosso propósito, deixando um pouquinho da nossa marca ali.
Então, alimente seu espírito com isso, entusiasme-se por isso, olhe para o futuro na imaginação, veja a época em que será preparado para tornar isso uma realidade. E isso aconteceu também com Napoleão Hill, quando ele começou a colocar no papel essa lei do triunfo, né, a filosofia do sucesso, que foi justamente quando ele se entusiasmou por uma ideia, né, é o que ele diz aqui. E lembra que a gente falou sobre a ideia na live passada, sobre imaginação, né? O mundo das ideias de Platão, tudo começa na ideia, né? Então, de repente ele não estava ali se sentindo preparado para concretizar aquela ideia naquele momento, vocês vão entender por quê, mas ele se percebeu ali entusiasmado por essa ideia. E qual era essa ideia? Era justamente editar uma revista baseada nas regras de ouro, né? A regra que diz que você deve fazer aos outros o que gostaria que fosse feito para você. E por meio da qual fosse possível, então, incentivar as pessoas, né, a serem mais harmoniosas e justas na maneira de tratar umas com as outras. Então, veja bem, algumas pessoas às vezes me falam que o assunto de Napoleão Hill não é algo novo, né? Mas pela frase anterior ela parece bem atual, né? Bem necessário, né? Algo que possa trazer mais ânimo para as pessoas, né? Mais justiça, para que as pessoas sejam tão desanimadas com o futuro, né? E sejam mais justas também nas suas ações. Então realmente ele é bastante necessário, ele como tantos outros pensadores que já estiveram aí há tantos anos, né? Há tantos centenas de anos, dizendo a mesma coisa, passando a mesma ideia, o mesmo pensamento, mas parece que a gente tem ainda muito a aprender, não é mesmo? Então vamos lá. E esse dia que ele decidiu realmente escrever essa revista foi realmente no dia do armistício de 1918, que a gente também comentou na live passada. Foi quando ele então pegou, sentou e resolveu escrever o editorial dessa revista. E nesse editorial ele diz que ele não tem dinheiro para começar a revista, mas que ele tinha convicção de que ele ia conseguir, e ele conseguiu, né? No final das contas ele foi ler esse editorial para uma pessoa, e assim que ele terminou de ler, essa pessoa falou para ele assim: você já tem o dinheiro, sim, eu vou te patrocinar para conseguir fazer essa revista acontecer. E ele atribuiu tudo isso à força do entusiasmo. Então ele diz o seguinte: o entusiasmo ele é tão vital que nenhum homem que não o tenha suficientemente desenvolvido pode sequer aproximar-se do seu poder de realização. Então, ele continua dizendo: podemos estar bem longe da realização do nosso objetivo principal definido, mas se alimentarmos, né, o fogo do entusiasmo em nosso coração e o conservarmos bem vivo, por maiores que pareçam os obstáculos, logo nos encontraremos senhores de um poder que não julgávamos possuir. Então, como alimentar esse entusiasmo, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre o poder da autossugestão, da visualização. Essas são ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para alimentar esse fogo do entusiasmo. Eu vou citar aqui agora um exemplo do aniversariante do dia, meu marido Alexandre, né? Que eu achava bastante interessante quando a gente trabalhou um tempo atrás com marketing de relacionamento, né? Coordenando equipes e tal, e de vez em quando tinha algumas metas para a gente poder subir de nível, né? Na hierarquia de reconhecimento da empresa e tal. E aí era muito interessante quando alguém dizia para o Alexandre: desiste, você não vai conseguir, né? E aí o que ele fazia? Era justamente o que precisava para ele virar o giraia, entendeu? Ele entrava em hiperfoco. E teve uma dessas vezes que aconteceu isso, não foi uma só vez, né? Às vezes essa negativa vinha de pessoas que ele admirava, pessoas que ele gostava, que ele confiava, e a pessoa falava assim: você não vai conseguir, desiste aí, nem tenta, né? Então, uma dessas vezes, ele inclusive enfrentou um obstáculo que foi um assalto, né? Uma tentativa de assalto que aconteceu aqui perto de casa. Na época a gente não tinha carro, o Alexandre voltando de casa para casa 11 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, né? A possibilidade de você ser assaltado nessa hora da noite andando com o celular na mão é um pouquinho grande, né? Então, e aí não me lembro detalhes, porque eu também não fiquei indo a fundo, mas ele
foi assalto de mão armada, segundo 2 pessoas de moto, né? E eu não sei exatamente, lembro exatamente o que ele fez, se ele saltou, se ele deu um golpe de capoeira lá nos caras, se que ele se machucou com a mão, mas saiu correndo, e entrou no estacionamento do shopping aqui do lado, pela entrada, né, de carros, e os caras, né, não conseguiram levar o celular dele. E por que era tão importante em relação ao objetivo dele, aquele celular, que era a sua principal ferramenta de trabalho, para realmente chegar naquela meta, e ele acabou chegando. Ele chegou em casa naquele dia, Ariel e eu dormindo, ele não contou exatamente o que aconteceu, não contou sobre o assalto, falou que tinha se machucado, caído na rua, enfim. E ele só foi contar essa história para mim quando ele estava no palco recebendo o PIN de reconhecimento nesse momento de hiperfoco, de entusiasmo pela meta que ele tinha. Então, Napoleão Hill continuou dizendo: quando a nossa mente vibra em alta intensidade sobre o estímulo do entusiasmo, a vibração se registra também nas mentes dentro de determinado raio, especialmente nos espíritos das pessoas com quem nós entramos em contato. Ele vai falar também um pouquinho sobre essa importância do tom da voz, que eu já comentei aqui. Então, quando uma pessoa está entusiasmada com os artigos que ela vende, os serviços que ela oferece ou o discurso que ela pronuncia, né, o seu estado de espírito se torna tão claro para todos que o ouvem a partir do seu tom de voz. Então, essa é a diferença entre as palavras ditas friamente, né, e as palavras que brotam do coração, que parecem querer explodir com a ansiedade de bem expressar-se. Então, esse colorido, Napoleão diz que vem, só pode ser fornecido pelo entusiasmo, que nasce da sinceridade e da confiança naquilo que se está oferecendo, sejam artigos, sejam ideias. Então, mais para frente ele vai falar mais um pouquinho sobre essa questão do tom da voz. Agora ele vai falar um pouquinho sobre os nossos atos, né? Nossos atos, nossos pensamentos constituem parte mais importante no princípio da sugestão, pois controla o tom da nossa voz e até certo ponto as nossas ações. Então, por exemplo, se nós imaginamos, né, dentro da nossa imaginação, criamos algo sobre alguém e alimentamos isso, não tem como nós não agirmos de acordo, né? Então, nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está alimentando, né? E muitas vezes também, é o que ele diz aqui, sobre a sugestão, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, essa sugestão que a gente deixa, que vem de fora, né? Autossugestão é o que você coloca para você mesmo, mas sugestão é o que vem de fora, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, toda essa sugestão que vem da televisão, toda essa sugestão que vem das redes sociais, né? Cuidado com o lixo, com a agressividade que você está colocando para dentro do seu perfil, né? Exatamente, a Marcinha falando aqui, pensamentos geram sentimentos que geram ações, né? Então, muito cuidado com o que a gente está alimentando nosso campo mental com esse lixo. Muitas vezes a gente, em nome de estar bem informado, a gente vai atrás de saber de tudo, né? E às vezes eu deixo de seguir alguns perfis porque acaba percebendo que o negócio fica afligente, né? Não dá para ficar absorvendo tudo aquilo toda hora, né? Por mais que o enredo mude, é a mesma história. No final das contas, você vai estar bem informado mesmo sem ver, porque a história não é diferente. E a partir do momento em que a gente se alimenta dessas imagens ruins, dessas informações ruins, a gente está deixando essa sugestão entrar para dentro da gente. E aí não tem como ter entusiasmo se a gente tem todo aquele lixo, né, que a gente deixou alimentar na nossa mente. Então, é a mesma coisa assim daquela piada, né, que eu gosto muito de uma piada antiga, não sei se vocês conhecem, de um cara que de repente furou o pneu no meio da estrada e ele viu um posto de gasolina mais para trás e ele resolveu ir até o posto porque ele não tinha um macaco para poder trocar o seu pneu. E aí, nesse inteirinho, né, até chegar no posto, ele ficou pensando tudo que poderia acontecer, das negativas que ele ia receber na hora que ele fosse pedir emprestado um macaco. Ao ponto que ele chegou lá,
e pensou assim, e já mandou direto para a primeira pessoa que ele encontrou. Pega o seu macaco, enfia naquele lugar e foi embora, sabe? Nem pedir emprestado. Tanto que ele alimentou essa sugestão na cabeça dele. Então, cuidado que isso pode virar um vício, né? Neurocientistas já falam também sobre o vício da vitimização, né? Então, aquela pessoa que todo dia ela tem que encontrar um momento para que ela se sinta vítima, ela cria essa situação, ela vai buscar aquele sentimento de vítima, né? E isso é muito perigoso, porque se a gente se vicia no sentimento de compaixão, de buscar compaixão, é algo bastante complicado, porque lembra, aquilo que a gente coloca a nossa atenção, aquilo se intensifica. Então, se eu não quero passar por aquela situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, colocar os ombros para trás e seguir em frente a minha vida da melhor forma possível. Se eu ficar mais tempo naquele momento de buscando ali compaixão, vai ser pior para minha... Com certeza, né, Marcinha tá perguntando, o vídeo fica salvo sim. Então, se eu fico alimentando aquela situação, esse poder de encontrar mais daquilo vai ser efetuado na minha vida. Então, vamos lá. Se os nossos pensamentos, atos e palavras estiverem ritmados, nós nos encontraremos na condição de influenciar a todos com quem entrarmos em contato, inclinando-os mais para o mal ou para o bem, né? Pelo nosso modo de pensar. Então, a sugestão e o entusiasmo andam juntos, é isso que ele vai dizer aqui. Então, ele fala sobre o exemplo de um vendedor do Evening Post, que era um jornal da época, né? Então, qual que era o argumento do vendedor? Era, pode comprar para mim, para me ajudar, né? E isso é uma palavra fria, sem entusiasmo. A gente já tratou aqui anteriormente sobre isso, né? As pessoas, em geral, elas não estão muito interessadas em oferecer favores, né? Mas elas estão mais interessadas nelas mesmas. Então, o melhor argumento seria realmente fazer com que aquele produto fosse interessante para o Napoleão Hill. Então, essa era a função que seria mais acertada daquele vendedor naquele momento em si. Esses dias eu até passei pela mesma situação na loja aqui no shopping na Calunga, né? Fui comprar algumas coisas lá e aí a vendedora falou exatamente isso pra mim, né? Ela tinha algumas coisas ali no caixa, né? E ela falou assim, olha, a gente tem essas coisas aqui, você pode comprar pra me ajudar a bater a meta? Eu ouvi aquilo, falei, meu Deus, está acontecendo comigo, né? E já aconteceu outras vezes, tenho certeza aqui com você também. Mas, e aí eu senti, né, naquele momento a liberdade, né, de não tem como a gente deixar de saber, uma vez que a gente já está estudando aqui a lei do triunfo. E aí eu falei para ela assim, olha, eu não vou comprar não, mas você quer uma dica de vendas para você conseguir vender mais? Aí eu falei para ela o seguinte, não fala, compra para me ajudar para bater a meta. Poucas vendas você vai conseguir fazer assim. Você vai conseguir fazer essa melhor, divulgar o seu produto se você pegar ali, souber um pouquinho do que se trata e colocar para o seu cliente de forma que se torne uma coisa interessante para ele, né? O que eu vou falar? Você fala algo que você gostaria de ouvir. E fui embora, né? Depois falei ainda para ela, no final você me conta se você ficou, como foi aí, o aumento das vendas. Então, agora Napoleão Hill vai falar uma importância, né, dessa sugestão negativa e positiva que a gente já comentou um pouquinho aqui, né? Mortes já aconteceram por conta dessa sugestão negativa. Algo assim que foi realmente documentado foi a morte de um prisioneiro condenado à pena de morte, aonde ele cita essa passagem nesse livro, né? Onde então aquela pessoa condenada à morte fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Com essa sugestão, o prisioneiro, achando que se tratava do seu próprio sangue, ele já veio a falecer. Não aconteceu nada com o seu corpo fisicamente, né, naquele momento. Ninguém fez nada para que provocasse a morte, a não ser o próprio temor daquela pessoa, né? E ele cita um outro exemplo aqui também de uma senhora que receava a vida inteira morrer de câncer. E adivinha o que aconteceu, né? Foi uma história trágica. Então, qualquer sugestão, negativa ou positiva, ela é adotada pelo subconsciente. Então, cuidado com o que nós estamos pensando. Napoleão Hill diz o seguinte: a mente humana é uma maravilhosa peça de engrenagem e todas as impressões que a gente
guarda, né, em sugestão ou autossugestão, elas são classificadas por grupos, né, como positivos ou negativos. Então, se a gente passa por uma situação, né, uma situação de repente assim negativa, a gente vai trazer como se fosse uma corrente que quando a gente puxa um elo, vem todos os outros, né, a gente traz todas as outras memórias daquela situação negativa junto, né? Isso também na psicologia multifocal a gente aprende como janelas killers e janelas lights. Por isso, mais uma vez, a importância da gente adquirir, focar em construir essas janelas lights, a partir do que? De contemplação, de focar no melhor, né? Porque quando acontece alguma coisa negativa, a gente já tem toda essa barreira para que não sejam disparadas todas as janelas killers de sentimentos e memórias ruins que a gente já tem guardado ali. Então, ponhamos, segundo Napoleão Hill diz, ponhamos deliberadamente em nossa mente, por meio do princípio da autossugestão, a ambição de vencer por meio do auxílio do objetivo principal definido. E observaremos quão rapidamente a nossa habilidade latente ou não desenvolvida será estimulado e estará pronta para agir ao nosso favor. Fixemos, por exemplo, também ele diz aqui o exemplo na mente de uma criança, né? Pelo princípio da sugestão, né? Uma ideia de que ela vai se tornar um grande dirigente, né? De repente ela tem uma determinada aptidão, olha, você pode se tornar uma grande referência nessa área e tal. Se fixar isso na mente dessa criança, ela vai crescer, repetindo sempre, ela começará a dirigir os seus passos nessa direção, né? De concretizar isso. Napoleão Hill, mais uma vez, foi um exemplo disso. Uma vez, ele era tido, né, quando criança, como uma pessoa assim, que só dava problema, né? Era o problema do bairro, da cidadezinha que ele vivia. E então, um senhor, né, uma época que ele estava trabalhando, lá naquela época que se trabalhava por poucos centavos por dia, né? Um senhor colocou a mão no ombro dele e falou assim: você parece ser um rapaz inteligente, né? E ele diz aqui, não foi tanto a forma como aquele senhor disse, mas o seu olhar, a questão de colocar a mão no ombro dele, né? E implantou isso profundamente no seu subconsciente, ele nunca esqueceu disso. E lembrando que o contrário também é verdadeiro, né? Implantar uma sugestão, né, negativa na mente de uma criança, ou mesmo ilógica, né, pode destruir a formação dela também, né? Então a gente precisa realmente ter bastante atenção nisso. E ele vai falar um pouquinho sobre a sinceridade das intenções. Então segue-se naturalmente que a sinceridade de intenções, a honestidade e a correção devem servir de apoio a tudo o que dizermos e quisermos se quisermos causar uma impressão duradoura e favorável. Então nada é superior à verdade, né? Então nenhum homem pode conseguir se exprimir por meio de palavras ou atos que não estejam em harmonia com a sua crença. Então, se assim o fizer, terá que pagar com a perda da sua capacidade de influenciar os outros. Então, se a gente faz algo não acreditando tanto, né, naquela ideia que a gente está vendendo, a gente acaba então perdendo essa nossa capacidade de influência. Então ele fala o seguinte: ele passou por uma situação em que alguém doméstico, né, pediu para que ele fosse, pelo seu poder de a sua escrita, né, escrever algo que pudesse beneficiar o México em determinada situação lá com os Estados Unidos. Mas como ele não acreditava nisso, por mais que ele fosse bem pago para fazer aquele trabalho, ele não aceitou, né? E ele diz o seguinte: não creio que se possa conseguir êxito na vida tentando enganar alguém sobre qualquer coisa, mas sei que não posso tentar enganar a mim mesmo. Fazer isso seria destruir o poder da minha pena e tornar ineficiente as minhas palavras. É apenas quando escrevo com o fogo do entusiasmo ardendo em meu coração que os meus artigos causam boa impressão aos outros. É apenas quando coloco fé nas palavras que pronuncio que levo meus ouvintes a aceitarem a minha mensagem. Ele diz o seguinte: prefiro a minha tranquilidade ao ganho material que me viesse forçar a transigir com a minha consciência. Então ele vai falar um pouquinho agora sobre caráter, né? Então, o que se entende por essas verdades? Não é possível sugerir a alguém, por palavras ou atos, uma coisa em que ela não acredita. O motivo pelo qual não podemos conseguir isso é o seguinte: transigindo com a nossa consciência, dentro em pouco não a teremos mais, né? Pois ela deixa de nos guiar, da mesma maneira que um despertador deixa de funcionar quando lhe não damos corda.
Então esse exemplo também dos vícios, né, que acontece com os vícios, que ele diz aqui, que acaba que a consciência acaba não nos guiando mais, a gente fica transigindo com ela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em qualquer situação, né? Eu não ia contar isso aqui, mas eu resolvi que vou contar agora, né? Esses dias eu fui comprar uma peça íntima numa loja, né? E eu pensei assim, vou comprar, vai ser bem... Fui me autossugestionando, vou comprar, vai ser bem tranquilo, não gosto de perder tempo, não sou muito consumista, então eu tinha pouco tempo, o Ariel nos ajudou, falei, eu vou entrar aqui, vou achar a primeira peça, vou achar a peça ideal e vai ser essa. E eu bati o olho, achei a peça ideal, mas eu resolvi dar mais uma olhadinha, mas mesmo assim saí com aquela na mão. Chegando no caixa, achei outra com um tamanho menor. Eu falei, será que eu vou levar essa aqui ou vou levar esse tamanho menor? E acabei trocando na última hora pelo tamanho menor. O que aconteceu? O negócio ficou apertado. Então, e para mim foi um aprendizado de que realmente o que a minha consciência falou para que eu, né, eu combinei, né, que eu ia pegar o primeiro, minha consciência ia me guiar para pegar o melhor que eu, né, no tempo que eu tinha para escolher. E aí o melhor ficou porque eu resolvi não naquele momento ser fiel à minha consciência, né? Então esses são pequenos momentos assim do dia a dia, mas os vícios realmente, né, fazem com tem esse potencial, né, de fazer com que essa voz da consciência seja abafada. E aí ele disse o seguinte: há apenas uma coisa no mundo que dá ao homem uma força real permanente. É o caráter. Então o caráter é a pedra filosofal por meio da qual os metais inferiores da nossa vida podem ser transformados em ouro puro. Sem caráter nada teremos. Olha que interessante, ele coloca que ele fala sobre metais, né, e fala sobre ouro puro. Você sabe por quê, né? Qual que é a diferença se você coloca, né? Com certeza você sabe, mas só lembrando. A diferença é você colocar um anel que não seja de ouro e um anel de qualquer outro tipo de metal. A diferença é que o ouro, ele não se corrompe, ele não se deixa corromper, né? Então a gente tem que ter esse caráter de ouro, né? Assim Platão também ensina, né? Caráter é algo em que não se pode mendigar, roubar ou comprar. Só se pode conseguir caráter construindo-o com nossas próprias ideias e ações. Com o auxílio da sugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, qualquer que tenha sido o seu passado. Ok? Então, a gente aprende na filosofia, né, que às vezes a gente fica com esse sentimento de culpa por muito tempo na nossa vida, pensando assim, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? O karma, estou aí no trilha do karma, o karma é inexorável, eu vou ter que pagar isso pelo resto da minha vida. Mas, na verdade, se você aprendeu, como eu aprendi com os meus erros do passado, essa lei do karma, ela existiu para você, mas a lei do karma pedagógica, né? Serviu de aprendizado, e uma vez que você viu que fez errado e aprendeu, você já está no caminho liberto, ok? Você já atingiu um ponto de consciência também por conta daquela atividade que você fez e achou que não agiu bem. Então, é isso. É isso que ele diz aqui, com o auxílio da sugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, qualquer que tenha sido o seu passado, ok? Todos que têm caráter também têm entusiasmo e personalidade suficiente para atrair outras pessoas de caráter. Como proceder para desenvolver entusiasmo? Vamos ver então? Primeiro, ler as demais lições desse curso, pois nelas estão outras instruções que devem ser coordenadas com as que damos aqui. 2. Escreva, se ainda não o fez, o seu objetivo principal definido bem claramente, numa linguagem simples, bem como o plano por meio do qual você pretende transformar esse objetivo em realidade. É isso mesmo, né? A Marcinha contribuindo aqui. Como nós nos autossabotamos e nos desalinhamos com a nossa própria consciência, né? Coisas tão simples muitas vezes. E terceiro, leia todas as noites antes de se deitar o seu objetivo principal definido. Ao lê-lo, imagine-se de posse dele. Faça com fé absoluta na sua capacidade para transformar em realidade esse objetivo. Leia alto, com todo o entusiasmo possível, acentuando cada palavra. Repita essa leitura até que uma voz interior lhe diga que o seu propósito será alcançado. Algumas vezes sentirá os efeitos dessa voz logo à primeira leitura. Outras vezes, porém, terá de ler inúmeras vezes, esse é o poder da autossugestão, né, até consegui-la antes de conseguir perceber essa voz. Até me emocionei aqui um pouco agora. Então, fé.
Vamos agora falar mais uma vez, Napoleão Hill falando aqui sobre fé. A fé é um dos maiores fatores do bem. A essa força maravilhosa devem-se os milagres extraordinários. A fé proporciona paz a todos que a abraçam. Envolvem um princípio tão grande, de tão grande alcance, que é impossível dizer quais são as suas limitações ou se elas existem. Ok? Ao descrever o seu objetivo principal, o leitor deve fazer uma declaração das qualidades que pretende desenvolver, a situação que pretende atingir. Ao ler essa descrição todas as noites, faça com fé e tenha a certeza de que tudo se transformará em realidade. Assim, pode estar seguro de que não perderá a sugestão contida nesta lição. E aí, agora ele vai falar um pouquinho sobre a ação. Ele diz o seguinte: para vencer na vida precisamos agir. Claro, né? Parece óbvio, mas a gente está sempre relembrando. Não basta apenas saber, é preciso saber e pôr em prática. Então, o livro todo ele é colocando tarefas para que a gente possa colocar em prática. Então, o entusiasmo é o impulso que nos leva a mente humana a pôr em ação os nossos conhecimentos. E quais são os estímulos que produzem entusiasmo? Você quer saber? Ele colocou aqui, elencou 7 estímulos, né? Fazer o trabalho que mais nos agrada, que nós já falamos aqui. Viver num ambiente onde se entre em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, né? Se você não vive nesse ambiente, você pode buscar esse ambiente, né? Tem muitos grandes empreendedores que muitas vezes vão para halls de hotel para estar ali sendo absorvida por aquele ambiente, né, próspero. Terceiro, ter sucesso financeiro, né, algo que meu pai disse que aprendeu com Napoleão Hill. Nada traz mais triunfo do que o próprio triunfo, né? E ter saúde, domínio completo das 15 leis do triunfo e sua aplicação no trabalho, a consciência de ter prestado os serviços aos outros de qualquer maneira prática, e ainda, para finalizar, ele diz o seguinte: vestir-se bem de acordo com as necessidades do seu trabalho. E agora ele fala um pouquinho sobre como, né, essa questão da vestimenta influencia. Então, ele fala sobre a psicologia do vestuário. Ele conta o momento ali no pós-guerra, né? Tava todo mundo falido, né? E ele só tinha $1. E ele comprou roupas novas no valor de $675 a crédito, né? Lembra daquela época? Existiam alfaiates, né? Ele foi num alfaiate, foi numa loja. No total, ele comprou $675 a crédito. E todos os dias, a estratégia dele era o seguinte: lembra que ele queria produzir a revista? Era o seguinte: todos os dias, à mesma hora, ele andava pela rua em que um rico editor costumava passar quando ia almoçar. E todos os dias ele passava por lá com aquele ar de prosperidade e só para cumprimentar, né? E essa revista foi a Hill's Golden Rule, que a gente já comentou aqui, né? A revista das regras de ouro. Então, essa conversa nunca teria ocorrido se o editor tivesse me visto na rua com a roupa surrada, mostrando indícios de pobreza em todo o meu aspecto, né? Não querendo menosprezar as pessoas que não têm condições, mas realmente ele ali investiu, deu o seu jeito para que ele pudesse transmitir aquele ar de prosperidade. Um ar de prosperidade sempre atrai atenção. Nosso olhar ele é voltado para buscando beleza, né? Por isso que todo mundo usa filtro aqui, minha gente, né? Porque faz com que tudo fique muito mais bonito, né? Então esse ar de prosperidade, ele sempre atrai atenção, e mais ainda, é uma atenção favorável, pois o desejo fundamental de todo o coração humano é prosperar. Então, se você se atrai pelo belo, porque você também tem dentro de si no seu coração essa vontade de prosperar. A aparência de prosperidade não somente causa a impressão favorável àqueles a quem se precisa pedir favores, como também tem um efeito sobre a nossa própria pessoa. É isso que ele vai dizer aqui agora, né? Ele conta a história do Edwin C. Barnes, que foi um personagem que, quando Edison, lembra Edison, inventor, né, de diversas do cinema, da lâmpada e tal, ele estava ali, era um inventor, estava lá no seu estúdio, e chegou o Edwin C. Barnes. Ele não tinha nada, ele veio em trem de carga, todo surrado, mas ele tinha um objetivo de se tornar um sócio de Edison. E até que ao ponto ele ficou ali, começou varrendo e tal, e ele se tornou um grande vendedor dos inventos de Edison.
e se tornou um cara muito, muito rico, né? E ele tinha, né, no seu closet, né, 31 ternos, né? Já nessa época de prosperidade da sua vida. E aí alguém falava para ele assim, você me dá um terno aí, né? Você tem 31. E ele falava assim, não, eu preciso de todos os meus ternos. Não só pela impressão de que isso pode causar aos outros, mas pela impressão que causam a mim mesmo, ok? Então, essa é a questão da imagem do vencedor, né? Que a gente pode estimular e pode desenvolver, e que, segundo o filósofo Emerson, né, faz todo o diferencial para que a gente possa realmente conseguir o triunfo na vida. Então, ele fala, eu estimulo agora você a buscar o estímulo que faz sentido para que você consiga manifestar mais entusiasmo na sua vida. De repente é uma música, é a roupa, é um exercício físico, é a alimentação, são livros, né? É um amor, ou é tudo isso ao mesmo tempo que a gente precisa, né, em determinados períodos do dia para que a gente possa alimentar esse entusiasmo. E Napoleão Hill continua, uma pessoa que vai para o trabalho todos os dias com espírito de desânimo, sem entusiasmo, está destinada ao fracasso. Nada pode salvá-la se não mudar de atitude e não aprender a estimular o seu espírito e o seu corpo para elevar-se para o auge das realizações. Conhecer-se para dominar-se é o que a gente aprende na filosofia, né? Então, ter atenção, se perceber, né? Será que essa minha ação de estar sempre desanimado, mostrar sempre o semblante, né, mais ou menos, será que isso vai me atrair coisas boas para minha vida, né? Será que isso, né, vai fazer com que algo mude na minha vida? O que eu preciso em determinado momento do dia para continuar e fazer mais? De repente vai ser isso, vai ser uma oração, vai ser uma música, vai ser um exercício para que a gente possa dar um up e continuar e fazer ainda mais do que estávamos aí predestinados a fazer. E aí, para fechar, tem aqui uma revisita do autor no final da lição. Agora ele não está falando mais sobre entusiasmo, ele vai falar sobre os 7 cavaleiros fatais, que são a intolerância, a avareza, a vingança, o egoísmo, a suspeita e o ciúme. Ó, tolerância, avareza, vingança, egoísmo, suspeita e ciúme. Eu falei 7, né? Mas eu só citei 6. Então vamos ver por quê. O pior inimigo do homem, ele vai falar um pouquinho sobre cada um desses. É aquele que se esconde em seu cérebro. Já falamos sobre a intolerância no último vídeo. Tanto os indivíduos como as nações declinam rapidamente logo que a avareza e a inveja se instalam na mente dos que o dominam. O egoísmo e a suspeita. Não há esperança de triunfo para a pessoa que sofre de amor próprio demasiado ou de falta de confiança nos outros. A suspeita é um germe prolífico que, se consegue germinar, multiplica-se rapidamente, até não deixar mais lugar para a confiança. Lembra que a gente falou sobre alimentar, né, sugestões ruins? Sem fé, nenhum homem pode conseguir triunfar e triunfar permanentemente na vida. Destruamos a suspeita, do contrário, ela nos destruirá. Se quisermos adquirir poder, cultivemos a fé na humanidade. Cada leitor deste curso deve fazer um exame de consciência e dar ao 7º inimigo o nome que achar conveniente, ok? Alguns chamarão de desonestidade, outros chamarão de protelação, alguns terão coragem de chamá-lo de desejo sexual descontrolado. Põe o leitor o nome que quiser, mas não deixe de nomeá-lo, né? Lembra? Conheça-te, né? O princípio básico da filosofia, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se para dominar-se. Então, o ciúme, ele fala aqui o seguinte, é a forma mais comum de insanidade. Algumas vezes tem uma causa justa, porém, na maioria das vezes é injustificado. Dominemos o ciúme antes que ele nos domine. A princípio, poderá dizer, isso não se aplica a mim, não, eu estou longe disso, nenhum desses 7 cavaleiros fatais, né, faz parte da minha vida. Ele diz, pode ser, 1 em cada 10 milhões de pessoas pode dizer isso com razão. O objetivo desse capítulo é ajudá-lo a ver em que classe se encontra. Se é vítima da miséria, do fracasso, da pobreza, em qualquer uma das suas formas, não tenha dúvida de que descobrirá instalado no seu cérebro um desses inimigos mortais. Então não se engane, aqueles que têm tudo o que querem, inclusive felicidade, boa saúde, já afastaram do seu caminho esses 7 cavaleiros fatais.
Essa é a dica fechando aqui, né, a nossa live sobre entusiasmo, para que a gente possa aí passar a semana praticando e se entusiasmando dia a dia e tendo aí domínio sobre nós mesmos. O próximo vídeo, a próxima lição é sobre autocontrole, tá bem interessante também. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo.